Fala galera, estamos aqui de volta com o pessoal do nono ano da Escola Evangélica Vicente Costa, ok? Para o nosso segundo momento na aula de hoje. E a gente vai dar seguimento de onde nós paramos, certo? No momento anterior, antes desse pequeno intervalozinho aqui, nós vimos, deixa eu me esconder aqui, nós vimos a análise deste primeiro período. As autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. O que foi que nós vimos? Que é um período, uma frase composta por dois verbos, portanto, duas orações, né? Então, eu enumero esses verbos V1 e V2 para poder fazer a análise com cuidado. Vimos que V1 tem sujeito, então S1, e que pediram é verbo transitivo direto, certo? E que aquilo que as autoridades pediram abarca todo o restante da frase, o que marca uma relação de subordinação, o que não acontece na coordenação, certo? Então, tudo isso daí é o meu O1. Dentro do O1, certo? Justamente eu vou ter a segunda oração, o V2 está lá dentro, ele tem também um sujeito, S2, ele também é verbo transitivo direto, portanto, O2, e neste momento se constitui num adjunto adverbial, certo? Então, ADJ-DV2, não porque é o segundo adjunto que aparece, mas porque é o adjunto que faz parte da segunda oração, certo? Se você, por acaso, caiu aqui, né, sem ter visto a aula anterior, eu também vou deixar o link na descrição para você poder acessar, porque, presta atenção, português é uma disciplina que segue uma sequência lógica. Então, muitos conhecimentos que eu estou aplicando aqui são conhecimentos cuja base está em outros anos, né, em outras aulas, né? E especialmente a aula imediatamente anterior a essa é essencial para que você possa entender. Então, estou deixando o link aí na descrição para você poder acessar, certo? Muito bem. Então, nós vimos que, baixando a estrutura, a gente teria o quê? A gente teria essa situação aqui, certo? S1V1, que é a conjunção que liga as duas orações, O1, certo? E S2, V2, O2, ADJ, DV2. O que essa estrutura mostra? O que essa formulazinha mostra pra gente? E ela prova pra gente, tá? Que essa segunda oração, ela é totalmente dependente da primeira. Seguindo aí a ilustração do nosso colega Israel na aula anterior, é como se a segunda oração tivesse ligada à primeira por uma cordinha, né? E aí, se a primeira decide soltar essa corda, a segunda oração já acabou por completo. Então, toda essa estrutura complexa aqui, ó, S2, V2, A2, ADJ, DV2, está dentro do O1. É o O1. É ao mesmo tempo duas coisas. E aí, por isso, a gente viu na aula passada, a gente vai chamar essa oração de oração subordinada. Tá? Tudo bem aí? Então, seguindo agora, né, dando seguimento para o que diz respeito a esse momento, certo? Ao segundo momento da aula de hoje. Então, vejam aí, as autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. O que foi que nós vimos na aula passada? Que, embora essa oração, a primeira oração, seja uma oração principal, no sentido de que ela consegue existir, sobreviver sem a subordinada, certo? Ela ainda vai ser, ela ainda vai ser uma oração se a subordinada for embora. Ou seja, se ela ficar sem o O1. Ela vai ficar incompleta, mas ela ainda vai ser uma oração. Tá? Então, embora essa oração seja chamada de principal, porque ela continua existindo sem a subordinada, tá? Ela que está comandando aqui a parada toda, perceba, entretanto, que a relação dessa oração subordinada aqui, a relação dessa oração subordinada aqui com a oração, a relação dessa oração subordinada aqui, né? Com essa oração principal aqui, tá? Perceba que é uma relação muito forte. Como assim, professor, muito forte? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que ela é a principal, a que está aqui, a primeira oração, ela é a oração principal, mas como a gente viu na aula passada, né, antes do intervalo, o fato dela ser principal não significa dizer que ela fica bem sozinha, que ela pode dispensar a subordinada, que ela não precisa em nada da subordinada. Não, ela é principal porque ela consegue existir como oração, sem a subordinada. Porém,
essa existência fica meio capenga, né? Usando aí uma linguagem bem coloquial, bem nossa. Em que sentido? No sentido de que o verbo da primeira oração é um verbo transitivo direto e ele precisa do objeto. E se tu tiras daqui a segunda oração, que é a oração subordinada, tu estás tirando também o objeto, a gente viu isso. Ela é a mesma, é ao mesmo tempo essas duas coisas. E aí a oração principal, beleza, vai continuar existindo como oração. Porém, ela vai ser uma oração o quê? Incompleta. Então, essas duas orações, ela tem aqui uma relação de subordinação para com a principal, mas as duas orações estão muito unidas. Elas estão construídas de tal forma que elas não devem ser separadas de maneira alguma. Certo? Por causa disso, por causa dessa realidade, dessa junção, dessa união, tá? Isso para vocês é revisão, porque a gente falou sobre isso nas aulas presenciais ainda, mas vamos lá, eu estou fazendo questão de dizer aqui de novo, né? Por causa dessa união muito poderosa entre a principal e a subordinada, é que você vai chamar essa conjunção de conjunção, a conjunção que as liga, de conjunção subordinativa integrante. Então, veja, eu tenho aqui a palavra que, e a palavra que, ela é a conjunção que está ligando a oração principal com a oração subordinada, que no caso é o O1. Certo? Então, está aqui a conjunção ligando as duas orações, certo? Mas a união que ela faz é tão forte, no sentido de que até a principal precisa da subordinada, que você acaba chamando essa conjunção de conjunção subordinativa integrante. E o que é algo integrante, hein? Algo integrante é algo que integra. Oh, grandes coisas, professor. E o que é integrar? Integrar significa juntar, significa compor, significa colocar tudo em um pedaço só, tá? A palavra íntegro, tá? Que significa alguém que que segue, né, as regras, alguém que faz tudo de forma correta, né? Ela vem do latim íntegro, e íntegro significa em latim inteiro. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa que anda dividida. Uma hora ela se comporta de um jeito, outra hora, quando ninguém está olhando, ela se comporta de outro. Não, é uma pessoa íntegra, no sentido de que ela é inteira. Ou seja, ela faz tudo da forma correta, vamos dizer assim. Né? Então, o que é algo, então, integrante? É algo que integra, é algo que deixa as coisas inteiras, vamos dizer assim. Tá? Eu lembro aqui com vocês daquele desenho animado, né, do Patolino, quando ele se encontrava às vezes com o Marciano, e aí o Marciano tinha uma pistola, né, com um raio desintegrador. Aí quando ele atirava no Patolino, ele virava aquele pozinho, né, ele se desfazia todinho. Então, ó, desintegrar e desfazer. Então, o que é o integrar? O integrar é juntar, é fazer, é deixar de tal maneira que as duas ou três ou quantas forem as coisas se tornem o quê? Uma coisa só, uma coisa única. Então, é justamente o que está acontecendo aqui nesse período. Eu tenho uma oração subordinada que é totalmente dependente da principal, ok, mas a principal também precisa da subordinada. Toda vez que isso acontece, a gente tem aquilo que a gente chama, a conjunção, né, que liga uma oração assim, a gente chama de conjunção subordinativa integrante. Ela está introduzindo uma oração que é subordinada, mas é uma oração subordinada descartável? É uma oração subordinada que não é tão importante assim? Não, ela é importante. Porque ela faz com que a oração principal só fique completa se a oração subordinada que ela introduz estiver presente. Então, essa conjunção é uma conjunção subordinativa, porque ela introduz uma oração subordinada, mas ela é integrante, no sentido de que ela integra, ela deixa o período com o valor de uma única coisa. E se você retirar alguma coisa desse período, ainda que seja a parte subordinada, certo? O que vai acontecer? A oração principal vai ficar incompleta. Então, quando você olha para um período como esse, ainda que haja uma relação de oração principal com oração subordinada, tá? Ainda que você tenha as duas coisas aí, certo? Então, o que você precisa prestar atenção, que você precisa entender?
que essas duas coisas elas estão juntas de tal forma que elas funcionam como se fossem uma só. E qual é a palavra que está ligando essas duas orações de tal maneira que elas fiquem juntas assim, tendo o valor de uma única coisa? De tal forma que até a principal precisa subordinada. É a palavra que, certo? Por isso ela vai ser chamada de conjunção, porque ela liga orações. Subordinativa, porque ela introduz uma oração subordinada. E integrante. Por que integrante? Porque ela está trazendo para a oração principal aquilo que vai completar o sentido dela, certo? Aquilo que vai ser com essa oração principal em termos de sentido, certo? E que sem a presença dessa oração, a principal vai ficar incompleta, ou seja, ela não vai ficar inteira. Entenderam? Ela não vai ficar inteira, ela não vai ficar completa. Então, o integrante é aquilo que faz ficar inteiro, é aquilo que integra. Ok? Alguma dúvida aí? Vocês entenderam da onde foi que eu tirei esse nome, conjunção subordinativa integrante? Dá o ok para mim no chat, por favor, se eu puder continuar. Posso seguir? Beleza. Tá? Muito bem. Então, olha lá. Chegamos, então, né, a análise de praticamente todo o período, né? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, certo? E a conjunção que está ligando essa oração subordinada é uma conjunção subordinativa integrante, porque a oração principal não fica inteira, não fica íntegra, totalmente, né, funcional, sem a oração que essa conjunção introduz, tá bom? Aí guarda essa informação para daqui a pouco, depois a gente vai usá-la de novo, certo? Mas vamos seguir agora para o segundo período, tá? Observa isso. No segundo período eu também tenho 2 verbos, certo? Portanto, eu tenho aqui um período composto, tá? Bora fazer o mesmo tipo de análise, certo? Quem aí já aprendeu a fazer, com certeza está acompanhando com facilidade. Quem ainda está com alguma dificuldade, continua assistindo, né? Continua se esforçando para você perceber como é que funciona essa questão de baixar a estrutura, certo? Eu reforço para você, e eu acho que os que já estão comigo desde o ano passado podem dar esse testemunho, né? Os que fizeram valer a pena. Com o tempo, você não vai precisar ficar baixando a estrutura com tanto detalhamento. Eu detalho aqui para quem está começando, mas com o tempo você vai. O meu objetivo no final, de quando a gente terminar de estudar todas as orações, é você pegar uma oração, né, um período, bater o olho no período e dizer assim, pá, é isso aí. Entendeu? Essa oração é isso. Ah, essa aí é uma oração subordinada? Não. Ah, essa daqui é uma na bucha, assim, entendeu? Uma pessoa, vou ser capaz de fazer isso? Vai ser capaz. É treino, é detalhamento por agora, mas depois automaticamente você vai ver, sua mente vai pegar essas informações aí rapidinho e você vai poder dar a resposta sem nem precisar baixar nada, sem nem precisar fazer nada, tá? Então, por enquanto, eu faço o detalhado, mesmo que alguns já possam fazer tudo isso sem precisar baixar a estrutura, para ajudar aqueles que ainda estão começando, certo? Mas o meu objetivo é que todos cheguem a essa possibilidade, você pegar a oração e pá, né, já saber o que ela é. Então vamos lá. V1. Tem sujeito aqui? Sim, tem sujeito, certo? Sujeito é nós. Então, S1. Perdão. Que tipo de verbo é o verbo tivemos aqui? Flexão do verbo ter. Vamos lá, me digam vocês. Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Perfeito. Certo? Então, quem nós tivemos? Quem tem alguma coisa. Certo? Transitivo direto, né? O Arthur falou aqui também no chat. Então, quem tem alguma coisa. E aí minha pergunta para ti é a seguinte. Até onde vai, presta atenção, até onde vai aquilo que nós tivemos na frase? Qual é a parte da frase que representa o que nós tivemos, o que nós tivemos em si, de fato? Presenciais. Perfeito.
aulas presenciais. Então, aulas presenciais aqui é que vai funcionar como O2, ou como O1, tá? Aí você fala, professor, então aí a gente tem uma coordenação, né? Porque o objeto não pegou até o final da oração, como foi aqui em cima. Eu lembro que na aula passada, quando a gente estava falando sobre coordenação, tinha um período assim, né? Que a oração e o O1 ia até uma certa parte, depois continuava a segunda e tal. Cuidado, cuidado, você precisa ter essa sagacidade que eu vou te dizer aqui agora, tá? Aparentemente, né, você pode ter a impressão de que você está diante de um período composto por coordenação, já que o objeto não foi até o final. Porém, você precisa perceber, tá, que acontece aqui isso mesmo. Exatamente, Arthur. Arthur colocou já aqui no chat com Israel. Você precisa ter essa sagacidade de que está acontecendo aqui uma coisa que não acontece numa verdadeira coordenada, tá? Perceba que a oração que está vindo depois de presenciais, depois que a pandemia passou, nós tivemos aulas presenciais. Depois que a pandemia passou. Perceba que essa parte todinha, esse pedaço aí, todinho que está vindo até o final, responde a uma pergunta que você faz para a oração. Que pergunta é essa? Que pergunta? Quando? Qual é a pergunta? Quando? Quando? Perfeito. Tá? A pergunta é quando? Nós tivemos aulas presenciais. Quando? Depois que a pandemia passou. Então, gente, você precisa ter a sagacidade de perceber que todo esse pedaço que está vindo depois de presenciais funciona como um gigantesco, tá? ADJ-ADV, um adjunto adverbial de tempo. Não tinha um adjunto adverbial de tempo bem aqui, ó, no primeiro período? Ó, as autoridades pediram que todos tenham calma neste momento. Neste momento era adjunto adverbial de tempo. Aqui também eu tenho adjunto adverbial de tempo. Tá? Só que qual é a diferença? Esse adjunto adverbial de tempo, do primeiro período, era só um adjunto e pronto. O adjunto adverbial que está presente, tá? No segundo período, ele é, ao mesmo tempo, uma oração. Por quê? Porque dentro dele tem um verbo. E onde tem verbo, tem oração. Certo? Gente, abram a mente de vocês, porque eu não estou falando aqui nada, se você prestar atenção, desde que o ano começou, eu não estou te dizendo nada que seja de fato, né, e de verdade, assunto novo. Eu venho cantando isso para vocês desde o sexto ano, né? Português é uma disciplina cumulativa. Se você fizer um bom sexto ano, se você fizer um bom sétimo ano, né, o oitavo, especialmente o nono ano, vão ser uma água, vão ser tranquilaços. Porque se você prestar atenção, eu não estou dando conteúdo novo aqui. Eu não estou te apresentando novas funções sintáticas. Se você prestar atenção, tudo que está escrito aí no nosso slide, sujeito, verbo, transitivo, objeto, adjunto, né, oração e tal, são todos termos que vocês vêm aprendendo desde o sétimo ano. Adjunto adverbial, a gente falou no sétimo ano, falamos no ano passado sobre isso também, né? O que está acontecendo agora no nono ano? A única coisa de diferente que eu estou te informando aqui agora, que eu estou trabalhando contigo aqui agora, é te mostrando que esses termos que você vem aprendendo desde o sétimo ano, eles podem ser orações inteiras. Aí, agora o que eu vou fazer? Não precisa fazer nada. É a mesma coisa. A única informação nova que eu estou te dando é que, sabe o adjunto adverbial? Aquele termo numa oração que traz um valor circunstancial, de tempo, de modo, de companhia, de lugar e tal. Pois é, o adjunto adverbial, ele pode ser uma oração. Ele pode vir expresso em forma de oração, desde que haja o quê? Compondo aí essa informação. Um verbo. Pronto. Tá? Quer ver um exemplo em que eu não vou ter a oração e que vocês talvez nem tivessem batendo cabeça? Se a frase fosse assim: nós tivemos aulas presenciais depois da pandemia. Olha, quando eu digo nós tivemos aulas presenciais depois da pandemia, tem verbo aí? Depois da pandemia? Não. Então,
Agora eu tenho um período simples, com uma oração apenas, com um único verbo. Nós tivemos aulas presenciais. Quando nós tivemos? Depois da pandemia. Depois da pandemia seria um simples adjunto adverbial. Só o que eu estou te dizendo agora de novo é que ao invés de eu ter um simples adjunto adverbial, eu tenho um adjunto adverbial, mas que na verdade é uma oração também. Vocês estão entendendo isso? Tá? Então veja, você precisa ter essa sagacidade. Isso não acontece nas coordenadas. Na coordenada, você não vai encontrar a segunda oração exercendo alguma função sintática para a primeira, em relação à primeira. Ela não vai poder ser objeto, ela não vai poder ser o adjunto da primeira, não vai. Você tem realmente uma oração de um lado e a outra do outro. Ponto. Aqui, a princípio, você poderia pensar que aconteceria a mesma coisa, porque o O1 foi até presenciais. Não pegou até o final, como aconteceu aqui no primeiro período. Mas você precisa perceber que a oração que está vindo depois, ela responde a essa pergunta. Quando? Depois que a pandemia passou. Então, se ela responde a pergunta quando, ela está trazendo uma circunstância de tempo. Portanto, é um adjunto adverbial. Tá? Vocês entenderam isso, gente? Vocês entenderam por que isso aqui é um adjunto adverbial? E o que eu quero dizer com o nono não está te trazendo nada de novo? A única coisa que eu estou te dizendo aqui agora, caso você já não soubesse, certo? É que esses termos, essas funções sintáticas que vocês vêm aprendendo, né? Desde lá, elas podem ser orações também. Simples isso. Simplesmente isso. Simplesmente a questão é essa. Tá? Mas vamos lá. Você tem todo o direito de não ter entendido. Dá o ok aí, só se eu puder seguir. Tá? Se eu não puder seguir e tiver com alguma dúvida, fala aí para mim no chat, por favor. Beleza. Ok, vamos seguindo então. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com esse adjunto adverbial, esse da JDV1, que a gente fez com o O1. Vamos, né, cavucar aí para ver o que tem dentro dele. Dentro dele tem um verbo, certo? E esse verbo, ele tem ou não tem sujeito? Tem, né? Qual é o sujeito? A pandemia. Então, vai ser o S2. Essa é fácil porque nem tem nada vindo depois dele. Mas vamos lá. Que tipo de verbo é o verbo passar? Nesse sentido que está aqui. Perfeito. O Arthur tá na bucha, assim, né? Eu ainda estou fazendo a pergunta e já está respondendo. Intransitivo, né? Não precisa de complemento. O sentido do verbo passar aqui, nesse caso, é esse. Não é como o sentido de passar roupa, passar alguma coisa que vai precisar de complemento. Aqui é simplesmente a pandemia passou, ou seja, ela terminou, vamos dizer assim. Então, não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Então, na hora de baixar essa estrutura, olha o que nós vamos ter. Tá? Nós vamos ter S1, V1, O1. Tá? S1, V1, O1. Depois que ADJ, DV1. Nós, S1, tivemos V1 aulas presenciais, O1. Quando? Depois que adjunto adverbial. Depois que a pandemia passou. Só que esse adjunto adverbial, como eu mostrei para vocês, ele também tem uma oração dentro dele. Ele é uma oração. Ele é adjunto adverbial, mas ao mesmo tempo ele é a segunda oração. Tá? Então, S2, V2. Certo? Então, essa é a estrutura. Você fala assim, nossa, mas a segunda oração está tão pequenininha, é só o S e o V. Tá incompleta, professor? Não, não está incompleta porque o verbo aqui em questão é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Tá? Bora fazer com essa estrutura aí o mesmo exercício que a gente fez com o anterior, certo? No primeiro momento. Vamos lá. O que vai acontecer com a segunda oração se eu anular o V2? O que vai acontecer com a segunda oração? Bora, gente. Tem que estar na ponta da língua aí. Deixa de existir? Deixa de existir, certo? Não tem oração sem verbo. Então, não existe sujeito sem verbo. Você não vai poder falar de sujeito se não tem um verbo para ele. Perdão. Então, acabou a segunda oração. Morreu, certo? Não está mais aqui. Morreu. Não existe mais, certo? Acabou. O fato de eu ter destruído, de ter anulado a segunda oração, vai alterar, vai mexer em alguma estrutura pertencente à primeira? Sim ou não? Creio que não.
em termos de estrutura, veja, alguma coisa vai sair da primeira, sim ou não? Vai sair o adjunto, mas Isso. não acho que vai mudar o sentido. Pois é. Então, mas vamos por partes aí. A primeira pergunta é se ia mexer em alguma coisa. E a resposta é vai. Vai sair quem da parada? O adjunto, não é isso? Ora, a segunda oração é a segunda oração do período, mas ao mesmo tempo ela é o adjunto. Então, o que foi que essa oração aqui perdeu? O que foi que a primeira oração perdeu? Ela perdeu o quê? O seu adjunto adverbial, tá? Ela perdeu o seu adjunto adverbial. Mas veja você que ela continua muito bem, obrigada, sozinha. Uma oração completa, SVO. Nós tivemos aulas presenciais. Você perdeu aí a informação, que é importante, provavelmente, né, dentro do contexto, mas em termos estruturais, eu não estou falando de sentido, estou falando de estrutura. Em termos estruturais, a oração principal aqui, a primeira oração continua inteira, tá? Beleza. Bora fazer isso. Continua com sentido, pois não perdeu o objeto. Vamos fazer agora o contrário, o inverso, ok? Se eu anular aqui o V1, o que vai acontecer com a primeira oração? Na ponta da língua, galera. Vamos lá. Sumir? Isso. Não existe S1, não existe sujeito sem verbo, não existe objeto sem verbo e, obviamente, tampouco existirá um adjunto adverbial se não tem mais oração. Acabou tudo, certo? Isso. E aí, quem é que vai sair junto? Quem é que vai embora também, né? Vai perder o emprego aí. A segunda. A segunda também some. Estou gostando de ver a participação de vocês no chat. Seria mais interessante se vocês falassem, mas tudo bem. Não vou obrigar ninguém a mostrar sua linda voz ao vivo aqui com a gente. Então, vamos lá. Acabou tudo, certo? Então, de novo, quem é o brabo que está segurando toda a galera aqui, ó? Olha aqui, ó, quem é. É o V1. Por causa do V1 existe S1, por causa do V1 existe O1, e por causa do V1 existe a adjunta adverbial 1, que é, nesse caso, a segunda oração. Então, a segunda oração só está aqui, só existe por causa desse cara. Certo? Então, veja, ela também será classificada, certo? Exatamente como na situação anterior, certo? No período anterior, essa oração que está aqui também vai ser uma oração subordinada. Certo? Só que, presta atenção aí, existe uma diferença muito importante, e eu vou terminar a aula de hoje com essa informação. Existe uma diferença muito importante entre este período, deixa eu me esconder aqui, entre este período, certo? O primeiro, estruturalmente falando, e o segundo. As duas são orações subordinadas, tanto essa daqui quanto essa daqui. Agora, existe uma diferença gritante, que inclusive já foi mencionada aí no chat. Qual é essa diferença, gente? O que está acontecendo na segunda estrutura aqui, ó, que não aconteceu na primeira estrutura ou vice-versa? Vamos lá, me respondam vocês. Analisem aí com muita atenção. Tempo. Falando aqui no chat, deixa eu ver o que é. Isso. Vou ler exatamente o que colocaram aqui. O Arthur botou assim. A principal não necessitava da segunda oração. Não necessita da segunda oração, né? Em termos de estrutura. E aí o Aquiles. A primeira é independente da segunda, certo? Eles estão querendo dizer a mesma coisa, os dois, tanto o Arthur quanto o Aquiles.
Observa que no primeiro caso, olha o que acontece. As duas aqui têm orações subordinadas. As duas são orações subordinadas e precisam do V1 para existir. Precisam da primeira oração para existir. Ok. Agora, se eu tirar a subordinada aqui no primeiro período, o que vai acontecer com a oração principal? Ela vai ficar, ó, incompleta. Sem a subordinada, essa oração aqui fica incompleta. Ok? É por isso que a conjunção, lembra lá, é conjunção integrante, porque ela está introduzindo uma oração que faz com que a primeira, a principal, fique inteira, fique completa. Tá? Quando eu vou para cá, para o segundo período, se a subordinada for retirada, ok? A principal vai perder informação, obviamente, mas ela vai seguir completa, ela vai continuar completa. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem ver essa diferença? Todo mundo está conseguindo ver essa diferença estrutural? Dá ok aí se está tranquilo essa diferença, se você está conseguindo acompanhar essa diferença. Isso. Aí a pergunta, tio, então é porque o adjunto adverbial não é tão importante quanto o objeto? Exatamente. Em termos de estrutura, o adjunto adverbial ele não é tão importante quanto é um objeto. E aí, gente, vamos lá. Como essa conjunção aqui, essa locução conjuntiva, né, depois que está introduzindo uma oração que, entre aspas aqui, certo? Pode ser descartada, né? Pode ser, digamos assim, ela não é tão necessária quanto no período anterior, certo? É uma oração que tem valor de adjunto adverbial. A conjunção que a introduz não vai ser chamada de conjunção subordinativa integrante. Por que não vai ser uma conjunção subordinativa integrante? Porque a oração principal já está inteira sem a subordinada. Aqui faz sentido eu chamar o que de conjunção subordinativa integrante, porque ele está deixando ela inteira. Aqui ela já está inteira. Então, você vai chamar essa conjunção de conjunção subordinativa adverbial. Ok? Isso, Aquiles. Então, essa é uma conjunção subordinativa adverbial. Exatamente. É uma conjunção subordinativa adverbial. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu a aula de hoje? Sim? Beleza. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, certo? Eu vou deixar na plataforma páginas para vocês irem estudando até terça-feira. Segunda-feira é correção de exercício, certo? Não deixe de fazer. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo do Magro. Titio, amo vocês. Tchau.